Olá, estamos hoje aqui no quarto episódio do nosso podcast Pod Salto do Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio de Rio Grande. E eu estou recebendo aqui duas empresárias da cidade, duas empresárias que se destacam no ramo de atuação delas. Uma delas já foi coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora, Angélica Minazzi, e outra, Aline Pereira, que atualmente é a nossa coordenadora, e eu, Janaína Domingues. Então nós vamos bater um papo aqui, trocar ideias, né, de como nós resolvemos empreender e esperamos que as nossas histórias, né, os nossos desafios sirvam de inspiração para todos vocês que estão nos assistindo. Então eu vou começar aqui dando honra, né, para nossa coordenadora aqui e perguntar para a Aline, como é que foi, Aline, esse início aí de empreender? Eu não nasci empreendedora. Às vezes a gente olha uma pessoa, olha uma criança, a gente vê crianças que parecem que, meu Deus, sabe, parece que já está no sangue, no DNA. Não foi assim comigo. Tá? No momento que eu estava desempregada, recebi um convite de uma prima minha para abrir uma lavanderia. E topei. Topei na hora. Combinamos ali, né, de nos reunirmos para conversar a respeito. Assim fizemos um churrasco, né, só para não perder o costume. Falamos sobre e dali surgiu a lavanderia, na época Primas Clean, né, porque éramos primas, e hoje é a lavanderia Delas Clean. Mas eu comecei por uma necessidade, né, eu estava desempregada e também foi um desafio. E hoje completamos 11 anos já, né, de história, desafiadora, né, a cada dia é um desafio, assim como a cada dia eu preciso aprender a empreender, né, para mim todo dia é um aprendizado, visto que não está no meu sangue, né, o empreender, então cada dia eu aprendo um pouquinho, e é assim que eu me vejo e me sinto, né, ao longo desses 11 anos de história de empreendimento. Podemos dizer que 11 anos, né, de história de sucesso, 11 anos, né, de um desenvolvimento, né, Aline, porque já tive a oportunidade de compartilhar com a gente que começou, né, lavando a parte ali, né, de lavanderia doméstica, depois foi para industrial, e a gente que acompanha, né, Delas Clean vê o desenvolvimento e o crescimento, né, graças a Deus. E é muito legal, assim, que em vários lugares, ontem eu tava em algum lugar ainda que eu tava conversando, né, e falando de uma amiga e tal, aí eu falei teu nome, eu sei quem é, então, né, a gente começa a ver que as pessoas se tornam referência, né, nos seus setores. E agora, gurias, enquanto aqui, né, eu tava pensando nas nossas falas, eu fiquei lembrando que nós três empreendemos por motivos diferentes, né, e depois que eu escutar a Angélica, que eu falar do meu, eu vou dizer, né, as motivações que eu detectei em cada uma de nós. Então eu gostaria que a Angélica, né, falasse um pouquinho. Angélica, que já empreende, eu acho que desde que estava na barriga da mamãe dela, né, mas, Angélica, o momento do start, da Angélica desvincular do vínculo familiar e começar a empreender. Foi quando? Na realidade, como a Aline falou, né, ela não nasceu com a veia empreendedora. Na realidade, eu já tinha, né, na realidade, eu comecei a trabalhar com contabilidade com 14 anos de idade. Meu pai tinha um escritório, agora encerrando as atividades dele, e sempre trabalhei com ele, não como funcionária, mas como parceira dentro do escritório. E é que nem eu digo, né, eu tenho honra de dizer que eu comecei a trabalhar numa mesinha de canto, fazendo o livro diário, né, à mão, porque na época era à mão, numa mesinha de canto, que foi onde ele disse que eu podia trabalhar. Porque a necessidade faz a causa, né, diversos momentos que a gente vinha passando, eu tinha a obrigação de ter isso. Então alguém tinha que tomar a iniciativa. Eu fui criada para ter iniciativa. Então eu tomei a iniciativa e comecei a trabalhar com 14 anos. Só que isso, meu pai já tinha um escritório. Então, quando eu era pequena, nós íamos para o escritório com ele, que minha mãe, óbvio, trabalhava, e a minha diversão era a máquina de calcular e a máquina de escrever. E era chegar em casa com aqueles rolos de fita, que meu pai queria me matar, porque eu tinha gasto tudo, só fazendo somas e cálculos. E aquilo ali, para mim, bem que eu vou dizer assim, já tive diversas outras oportunidades, já fiz outros tipos de coisas, mas a contabilidade é o amor da minha vida. Né? Então, eu aprendi a amar. Desde os 14 anos trabalho nisso, trabalhei muitos anos com meu pai
E aí, conforme os anos foram se desenvolvendo e passamos pelo momento, né, da transformação, em que a gente entendeu que eu deveria ir adiante sozinha. Então, vai fazer agora... Este ano eu fecho 39 anos que eu trabalho com contabilidade. E o que eu falei que era desde a barriga da mamãe? Pode fazer as contas para poder achar a idade, não tem problema nenhum, sou bem satisfeita com a idade. E fecho 10 anos que eu tenho o meu escritório. Porque é um desafio, por mais que quando eu tivesse meu pai, né, que nem ele dizia, eu era os 2 braços, então eu controlava tudo e fazia tudo, mas é diferente. Sim. Né? É tu te reconhecer como empresária, é tu entender que tu não é, no meu caso como contadora, tu é o quê? Eu sou contadora. Contadora, mas eu sou uma empresária contadora. É isso que eu sou, porque eu tenho uma empresa em que eu tenho funcionárias e que nem a Aline falou, é o diário, todo dia tu levantar e preocupar. Tu tem pessoas que dependem de ti, tu tem que cumprir os compromissos com o cliente, tu não tem hora, porque o cliente às vezes precisa de noite e eu vou fazer o quê? Não sou médico, mas faz parte do processo. Mas não existe nada na vida que me dê mais satisfação do que ser contador. Que legal, gurias, agora aqui, ó, enquanto, né, a pessoa vai falando, a gente vai anotando. Já observei aqui 3 características nossas, né? Porque não foi combinado, né? Quando se faz ali a programação de quem vai ser entrevistado, mas não tem uma combinação, né? Porque tem uma afinidade, não. E aí agora aqui, ó, Angélica, 10 anos de empresa, nós completando, né, como Grupo Educacional Domingues, 10 anos de empresa. A profissão, as duas, né, contadoras, eu técnica em contabilidade, foi minha primeira profissão, não exerci, que nem eu costumo dizer, mas me ajuda hoje muito, né, nos meus negócios. E nós 3 fizemos parte da coordenação, né? Então, como a gente vê que as coisas vão se conectando, né? E isso é muito bacana. E sobre a Janaína empreender, né? Foi uma oportunidade, né? Que é uma das palavras que me definem. Em 2010 eu comecei a trabalhar na área da educação. Não me via, gurias, trabalhando nessa área. Era um sonho do meu pai que eu fosse professora, né? Que eu fosse pedagoga. E eu fugi para o quê? Para contabilidade, porque eu gosto de números, né? E fui fazer administração de empresas, mas em 2010, né, o caminho da gente é direcionado por Deus, não é pela gente, eu me deparei sendo gestora de um preparatório para concurso. E ali eu tive o contato com a educação, eu comecei a gostar daquilo que eu vivia, né, de preparatório para concurso, prova de concurso, aprovação de aluno. Naquele lugar eu, né, estabeleci grandes amizades, pessoas que fazem parte hoje da minha vida, né, pessoal. E durante, né, enquanto eu trabalhava nessa empresa, um aluno, que eu até cito ele nas palestras que eu levo, eu tava numa missa de formatura, né, entregando folder, eu e o Matheus, e ele disse pra mim assim, Jana, por que tu não abre teu negócio, guria? Tu trabalha muito. E eu guardei aquilo ali, né, em 2013. Quando foi 2015, surgiu a oportunidade, né, de abrir, então, lá no início, o Instituto de Ensino JM, né, trabalhando com cursos de pós-graduação inicialmente. E aí, resolvi, que nem eu falo, né, sair do CLT e ser protagonista da minha própria história, né? Então aqui eu vejo, né, que a Aline empreendeu por necessidade, a Angélica veio já, né, lá da família, e eu fui através de uma oportunidade. Então a gente vê, né, que existe possibilidade para qualquer pessoa que tem o sonho e o desejo de empreender, começar a empreender, independente da motivação, né, que te levou. Gurias, falando um pouco então, né, sobre as 10 características de empreendedor, né, acredito que todas nós já passamos pelo Sebrae, né, o Sebrae nos traz muita base, né, nos ajuda bastante. E nós temos ali 10 características do empreendedor. E com certeza, né, todas nós temos um pouquinho de cada uma dessas características, mas a gente se identifica em algumas características que são mais fortes na gente, e eu acredito que são essas características que fizeram com que a gente chegasse, né, até aqui hoje. Então eu queria começar pela Aline, né, perguntando para a Aline, dentro dessas 10 características, que no final ali, se der tempo, né, a gente pode citar para que o pessoal acompanhe, quais foram as características, Aline, que tu sente assim, ó, que tu citasse 2, que tu entende que diariamente, né, tu precisa estar com elas ali enraizadas para que a Delas Clean, né, já esteja no seu 10º ano, para que a Delas Clean continue crescendo e se desenvolvendo diariamente? Como minhas características, eu vejo bem assim a persistência e o comprometimento.
E falando do Sebrae, voltando um pouquinho, não comentei, mas nesse churrasco que a gente fez, nós já estávamos com a cartilha do Sebrae embaixo do braço. Já foram munidos. Lembro assim, ó, eu lembro exatamente, nós sentados em cadeira de praia, foi na ABB, lá nos fundos tem aquela área, né, de churrasco, a gente fez churrasco lá, e eu tinha a cartilha na mão, né, e falando ali sobre empreendedorismo em geral e sobre lavanderias, né, então nós estudamos aí, né, o que fazer, como fazer, quem procurar, né, como abrir. Então, o Sebrae realmente, assim, ó, faz parte da vida de todo empreendedor. Eu acho bem difícil ter um empreendedor que não tenha participado de alguma coisa do Sebrae. Então, o Sebrae está desde lá do início. Então, eu digo persistência e comprometimento, porque, assim, ó, dificilmente um negócio dá certo ou dá lucro ou vai te sustentar nos primeiros momentos, né? E aí, tu precisa ter muita persistência. Né? Tu precisa ter uma rede de apoio, né? Sozinho, não que seja impossível, mas é bem mais difícil tu fazer sozinho. Então, tu contar com uma rede de apoio faz toda a diferença. Não desistir, né? Ter essa persistência. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, eu não vejo entrar, eu não consigo me sustentar com o meu negócio ainda. Calma, né? Calma. Seja persistente, né? Vai mais um pouco, vai tentando. A lavanderia, ela sempre se sustentou, tá? Mas nos primeiros 4 anos, eu posso dizer que eu não me sustentava com a lavanderia, né? Hoje eu me sustento com a lavanderia e a lavanderia, graças a Deus, sustenta mais 15 famílias, né? Pela persistência, né? Por eu não ter desistido lá atrás, porque eu não conseguia, não consigo pagar todas as minhas contas, né, pessoais. Mas seria mais fácil tu desistir. Muito mais fácil. Muito mais fácil. E voltar para o CLT, porque tem formação, tem capacidade, né? Então, a gente sempre costuma falar que empreender é uma escolha, né? Sim. Escolhemos, mas a persistência, né? A resiliência, né? O poder enxergar tudo que a gente sabe que a gente pode alcançar, sim, né? Faz com que a gente persista. Que nem agora tu falou mesmo, são 15 famílias, né? No início era um sonho de 2 primas. E hoje são 15 famílias que dependem diretamente, né? Ali da lavanderia. Sim. Então, isso é muito, muito bacana, assim, é muito gratificante. E o comprometimento, né? Tanto com as pessoas, quanto com os clientes. Lá atrás, lá no início, eu atendo muito a hotéis, né? Então, quando eu entrei nessa parte, né, do ramo de atendimento à hotelaria, eles tinham recém saído de uma outra que eles não estavam muito satisfeitos. Então, eu digo assim, nossa, eu fazia o básico, eu entregava bem sequinho, bem limpinho, entregava no dia, e eles achavam aquilo ali o máximo. Eu digo, gente, mas é só a obrigação, é o básico. E aquilo ali para eles, né, já era, né, o máximo, assim. Também acontecia muito de final de semana se eles precisassem, eles me ligavam, eu sabia que eu atendia. E até hoje, né? Até hoje. Os meus clientes, muitos dos meus clientes não param no final de semana, não param em feriado, não param em dia santo, e eu também não posso parar, né? E eu entendi isso desde lá do início. Então hoje quem entra sabe, olha, nós não paramos. Então, né, esse comprometimento com os clientes e com as pessoas que trabalham é algo também que para mim é muito forte, assim, e eu tenho sempre, né, procuro ter sempre. Isso faz uma diferença, né, Aline? Eu sempre cito que teve uma ocasião que eu tinha deixado eu sempre tenho roupa lá na Delas Clean, né? Tem um cabide lá, Angélica, tem uma parte que é só meu. Já tem o nome lá. Já tá lá. Janaína Domingues. E o Matheus, tinha deixado uma camisa do Matheus lá pra lavar, e chegou de tarde, e a camisa na lavanderia fechada. E tinha um compromisso. E aí fiz contato com a Aline prontamente, a Anaína, fica tranquila, foi lá, a camisa do Matheus estava lá, prontinha, né? Poderia ser algo que, olha, a lavanderia fechou às 2 horas, né? Sim. E eu sei que ela não fez isso porque era comigo. Sim, eu sei que ela fez isso porque né, um dos propósitos da empresa, né, de atender sempre os clientes da melhor forma, né? Então, que legal, Aline, esse comprometimento aí com os teus colaboradores, que a gente sabe que tu é muito comprometida também, né? A gente que acompanha também as redes sociais vê o quanto, né, tu investe, né? O quanto tu nos inspira também em relação a tudo isso. E a Angélica,
E Quais eu as acho suas que- características? Acho que a primeira seria a busca de informações, né, que é parte da qualificação, porque a minha área, ela é uma mudança diária. Temos duas aqui, né, que querendo ou não, tem uma veiazinha contábil, né, mas é uma mudança sempre, então a gente tem que estar sempre estudando, a gente tem que estar sempre lendo a informação, aí mal sai uma notícia no governo que nem foi assinada, e o cliente já liga e diz, olha, o parcelamento saiu, tu vai conseguir para mim? Diz, não é assim que funciona, porque eles estão pensando lá em dar, mas ainda não foi assinado, então é sempre trazendo novidade, porque o que eu digo assim, a diferença que eu vejo, né, e aí eu estava até conversando com uma das meninas ali na entrada, por que o cliente procura a tua lavanderia e não procura a outra lavanderia? Elas fazem o mesmo tipo de serviço, mas qual o teu diferencial? Porque tu tem um diferencial que ele te procura, ou se ele procurar ela, também é a mesma coisa, é o que eu digo, contadoras existem muitos na cidade, por que procura a mim e não procura o outro? Por que procura o outro e não procura a mim? Porque o serviço é o mesmo, a diferença é a maneira com que tu trata o cliente, a maneira com que tu presta o serviço, o que tu traz a mais, então o que eu digo assim, eu tenho que estar sempre estudando, buscando qualificação, para que eu possa trazer um diferencial para o cliente, para que eu possa apresentar para ele alguma coisa que ajude no maior crescimento, porque, né, nós já passamos há muitos anos da época do contador, o guarda-livros, né, que ainda tem cliente que às vezes mexe comigo, o guarda-livro. Eu disse para ele, isso é tempos dos primos. Quando eu comecei a trabalhar numa mesinha que escrevia à mão. Né? Então, a gente vai aprendendo e vai trazendo informação. Então, a informação, independente do ramo, né? Eu digo porque sou contadora, mas independente do ramo, a gente tem que estar sempre buscando. E a outra parte que eu me identifico seria a parte de independência e autoconfiança. Eu não sou autoconfiante, podem ficar bem tranquilos, que eu sei disso, mas eu trabalho nisso todos os dias. Porque eu acho assim, tu chegar no final do dia e tu dizer aquele dia foi bom e eu consegui ajudar um cliente a resolver um problema, alguma coisa que deu, independente de ter sido função do escritório, não função do escritório, eu tô ali à disposição. Agora mesmo, antes de vir para cá, a gente atendeu uma cliente que tá com um problema seríssimo, só que o problema dela também é pessoal. E a gente acaba que se envolve junto. Agora, quando eu cheguei aqui, ainda mandei o áudio para ela, muito obrigada, tuas palavras me ajudaram, me deram motivação. Eu digo, não é só a parte financeira, né? A gente também trabalha o ser humano também, porque é uma pessoa que está ali na frente. Né? E isso há muitos anos eu já tinha escutado, meu pai ainda mexia comigo e as gurias no escritório também mexem comigo. Diz, cara, tu tá cheia de coisa para fazer, mas tu simplesmente larga tudo e tu fica 1 hora com o cliente conversando. Eu digo, porque neste momento é o que ele precisa. O resto é minha função fazer. Esse é um detalhe a mais. Então eu aprendi com os anos a conhecer o cliente, a entender como lidar com ele, o cliente que é rápido, o cliente que não é rápido, o cliente que precisa da coisa agora, o cliente que gosta de uma conversa, entendeu? Então eu aprendi isso, eu tenho esse detalhe e isso me traz a minha autoconfiança. E se não traz, eu vou trazer ela todo dia, porque a independência é uma coisa que eu aprendi desde pequena a ser. Então é que nem eu digo assim, quando tu não tem escolha na vida, tu tem que fazer o melhor que tu pode com ela. Então, se eu fui criada para ser independente, eu vou ser independente o resto da minha vida. Apesar das vezes não parecer, de tentar não ser, mas é difícil tirar do corpo. E esse diferencial, né, que a gente faz muitas vezes, quando eu abri lá atrás, né, a 11, lá em 2013, eu achei que eu ia só lavar roupa. Tem uma lavanderia só lavar roupa. Que nada. É conversar com o cliente, é passar 1 hora conversando com o cliente. Em várias outras coisas, né? Então são os diferenciais. Porque não é só largar a roupa. Exatamente, são os diferenciais que vêm junto com ser empreendedora, né? Então não é só lavar roupa. Não é só lavar roupa. Não é só fazer a contabilidade, não é só vender os cursos. E é sobre isso, gurias, que a gente reflete, né? E sempre quando eu tenho a oportunidade de falar para mulheres empreendedoras, hoje à tarde mesmo eu tenho uma palestra também para falar para jovens e adolescentes, que eu falo que a gente tem que ter, né, esse diferencial competitivo. Eu também, agora, né, estou nesse novo desafio. O Grupo Educacional Domingos trabalha com graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes, e há 6 meses eu estou nesse novo desafio, que é a Escola de Educação Infantil, né? E cada pai é uma história, né? Não vou poder compartilhar ontem a história que eu recebi ali ontem por conta, né, do nosso tempo que já está estourando, mas foi uma história assim, de chorar.
De ver uma mãe que tem uma filha com 3 anos, que está dentro da Santa Casa, que nunca pôde sair de dentro da Santa Casa, foi levar o bebezinho para ser nosso aluninho, né, de 10 meses, e ver aquela pessoa ali lidar com aquela situação de uma forma tão leve, sabe? E às vezes tem pessoas, né, que passam por problemas tão menores, né, e que trazem um peso. Então, assim, ó, cada atendimento meu, eu já digo para as gurias, é 2 horas, né? Porque eu não vou ficar simplesmente correndo, né? E aí eu vou falar para vocês das minhas 2 características, né? Que é a persuasão e a rede de contatos. O que a minha rede de contatos hoje me ajuda? Falando, né, da escola, assim, hoje. Chega alguém ali para colocar o seu filho, né? O bem mais precioso que nós temos, né, gurias, são os nossos filhos. E a pessoa, ela não me conhece. Ela pode conhecer a Janaína Domingues, que trabalha já com graduação, com pós-graduação, que está acostumada a trabalhar com adultos e adolescentes. Mas com criança, né? E uma das preocupações das pessoas é o quê? Tu fica o dia todo na escola? E eu sou sincera em dizer que não, né? Claro. Mas eu tenho câmera, eu acompanho. Mas nesse novo projeto que nós mudamos de endereço, eu tô com uma sala lá, então vou ficar mais tempo, né? Mas aí o que acontece? Chega a Angélica lá para matricular o filho dela. E a Angélica não me conhece. Mas no network, na conversa, eu falo que eu conheço a Aline. E aí a Angélica já diz, mas se tu conhece a Aline, que a Aline é minha amiga, ou que a filha da Aline já passou por aqui, então eu tô tranquila. É aqui que eu vou deixar meu filho, né? Então, network, né? Rede de contatos, persuasão, isso faz muito, né? Faz parte, assim, dessas 10, né? Uma das características, né? E sempre a busca por oportunidade e iniciativa, né? Então eu também tô sempre buscando novas oportunidades, né? Tenho iniciativa, a escola mesmo, né? Como eu costumo dizer, caiu na minha mão, assim, eu pensei, por que não, né? Já é da minha área. Então hoje eu posso dizer, né, que o Grupo Educacional Domingues, ele atende crianças de 0 anos até alunos, né, que precisam fazer pós-graduação, né? Então assim, ó, de 0 a 100 é meu aluno. A gente tem serviço, né, e curso para todo mundo. Então, né, fazendo agora um fechamento aqui sobre as nossas, né, características e por que nós chegamos até aqui. Óbvio que todas nós, né, temos um pouco de cada uma delas, mas ontem até quando nós conversávamos, né, ali numa reunião, as tuas a gente já tinha identificado. Por isso que a gente não pode ser conhecida. A gente já tinha identificado, né, e a gente realmente vai se conhecendo assim e entendendo e vendo o que faz, né, o que nos faz avançar e também nos proporciona, né, a gente poder, né, ser uma base para essas empreendedoras novas que estão chegando, a gente poder compartilhar a nossa história, né? E dizer como a gente conseguiu chegar até aqui. Eu costumo dizer, né, gurias, que quem venceu a pandemia, ninguém mais para, né? E graças a Deus, né, nós 3 vencemos a pandemia aí e tá tudo certo. Gurias, para encerrar, antes de passar nossas redes, pedir para que o pessoal curta, compartilhe esse podcast aqui também, né? Eu queria que cada uma de vocês deixasse, né, uma frase ou uma fala que represente vocês. E aí eu queria começar pela Angélica. Que bom, só porque eu fui a primeira coordenadora. É claro. Óbvio. Eu não sou de frase de efeito. Eu acho que, na realidade, eu falo por mim, amar aquilo que tu faz. Por mais que seja fazer o bolo, vender o salgado, ter uma lavanderia, área da educação, ser contadora, eu acho que tu tem que amar aquilo que tu faz. Não vai ser fácil? Não vai. Se a gente tiver um podcast que a gente vai contar só a nossa história, vocês vão ver tudo que se passou para conseguir chegar onde está e não estamos no nosso auge. Ainda não. Nós não estamos no nosso auge, nós estamos caminhando para ele, porque é uma caminhada longa, né? A gente depende de muitas coisas, mas depende da gente. E se não partir da gente a garra, a vontade e o amor pelo aquilo que a gente quer fazer, a gente realmente não vai alcançar. E tá tudo bem se a pessoa não quiser. Se ela quiser, né, que nem a Aline, né, se falou, Aline, tu não pensou em desistir? Até pensei, mas eu tinha que continuar. Se a pessoa quiser desistir e ir para uma CLT para se sentir confortável, tá tudo certo. Que eu digo, tá tudo bem. A gente tem que estar aonde a gente se sentir bem e aonde a gente vê que o esforço tá valendo a pena. É isso aí. Que legal. E você, Aline? E eu digo isso, né, para essa questão de apostar no que quer fazer e insistir. Se vê que tem futuro, porque assim, difícil vai ser em qualquer lugar, seja no empreendimento, seja num lugar que tu vai trabalhar. Correto. Então, investe, né? Começa, investe, né? Não desiste e vale a pena. Eu aprendi, como eu disse, né, eu não tenho
o empreendimento na veia, né? Não sou empreendedora de nascença. Mas já tá bem aí dentro, não tá enraizadinho, tá. Então, eu aprendi a amar. Então, hoje eu amo ser empreendedora, amo meu negócio, né? Amo fazer o que faço. Que legal. E antes de falar a minha frase, eu queria pedir, né, para que o pessoal que está nos assistindo, né, nos seguissem lá na nossa rede social do Instagram, né, que eu vou repetir aqui, que a gente tem que repetir para não falar errado, Núcleo da Mulher RG, Facebook, né, Núcleo da Mulher Empreendedora da Câmara de Comércio, e no YouTube, né, o nosso Podsalto, o canal é Mulheres Empreendedoras, então @Mulheres Empreendedoras RG. Curta, compartilhe, mande, né, para pessoas que vocês entendem que se interessam por esse assunto, porque eu já tive a oportunidade, né, estou com um projeto em stand-by de apresentar um programa que tinha como nome Elas no Comando. Já entrevistei as gurias, né? Exato. E gurias, através daquele programa, quantas pessoas decidiram empreender por nos escutar, né? Então, olha a importância da gente multiplicar esse podcast aqui e as pessoas entenderem que todas nós passamos por esse momento de desistir, de dificuldade, mas o que nos trouxe até aqui, né? Resumindo nessas 10 características, o amor pelo que a gente faz, a persistência, a resiliência e saber, né, que nós ainda não chegamos onde nós queremos, né? Então eu gostaria de finalizar com uma frase, né, de Walt Disney que sempre está comigo, né, que diz: se você pode sonhar, você pode realizar. Então só depende de você ser o protagonista da sua história. Muito obrigada, gurias, pela participação de vocês. Que Deus nos abençoe nos nossos negócios e que a gente possa continuar sendo aí, né, um canal de, como é que a gente pode falar? De inspiração, né, para muitas pessoas que têm o desejo de empreender. Muito obrigada. Pode bater palma.